Olá, boa noite. O Jornal da Difusora já está no ar e você vai ver que um homem é executado no estacionamento de um shopping de São Luís. E ainda, assassino confesso da menina de 12 anos é transferido para fugir da fúria dos moradores de Imperatriz. Polícia alerta sobre as notas falsas. Milhares de cédulas são apreendidas todos os anos no estado. Autoescolas e outros serviços vinculados ao Detran deverão seguir novas regras e procedimentos. E a difícil situação do cavalo de aço, que desanima o torcedor. Clientes de um shopping da capital ficaram assustados com a violência nesta tarde. Um homem foi morto no estacionamento. A polícia acredita que foi uma execução. O crime ocorreu no Renascença, no estacionamento desse shopping center. A vítima foi identificada como Douglas Oleno Cordeiro Tavares. No chão, bem próximo ao corpo, as cápsulas de balas. Pelo menos 4 dos disparos efetuados acertaram o homem. Tudo leva a crer que foi de fato uma execução. A princípio, o que passaram para a gente foi que já foi chegando, já foi desferindo os tiros nele. E vitimando o rapaz. Mas nessa pasta da vítima, a perícia localizou uma pistola 380 com munição. Informações apuradas pouco tempo depois davam conta de que Douglas Tavares teria participado mais cedo de uma saidinha bancária na porta de uma agência na Areinha. Na ação, cerca de R$30 mil foram levados do correntista. A suspeita é que os próprios comparsas de Douglas o executaram no momento da divisão do dinheiro. Uma possibilidade que pode ser aventada é a situação de uma discórdia deles com relação ao dinheiro, né? Ou um acordo dos outros dois para matarem e ficarem com o dinheiro. Câmeras do circuito de segurança do shopping center devem auxiliar a polícia na identificação dos criminosos. E no início da tarde, no município de Matinha, uma tentativa de assalto a uma loja terminou com 3 mortes. 2 suspeitos ainda não identificados praticaram o crime e, durante a fuga, houve troca de tiros. Um dos acusados morreu baleado. O outro tentou roubar a motocicleta de um professor identificado como Gilvaldo Costa Meireles, que reagiu e também morreu. Um outro suspeito foi linchado por populares. A polícia do município segue nas investigações. E o caso do marceneiro que estuprou e matou uma criança de 12 anos em Imperatriz gerou tanta revolta dos moradores que a polícia teve que transferir o assassino 2 vezes para garantir a segurança dele e dos outros presos. O inquérito deve ser concluído em 10 dias. O marceneiro Alcino Vilarim de Oliveira foi preso na noite de sábado. No período em que permaneceu na delegacia regional, familiares, amigos e pessoas revoltadas com o crime fizeram vários protestos. Por medida de segurança, ele foi transferido para a unidade prisional de ressocialização de Davinópolis. Lá, a segurança do assassino confesso de Cailane Ferreira Frazão também ficou ameaçada, assim como a segurança da unidade. Na tarde de ontem, mais uma vez, Alcino foi transferido. Segundo o delegado regional, o local onde ele está agora não será divulgado. Fomos obrigados a transferi-lo e hoje ele está numa unidade prisional da capital que a gente não pode revelar no momento, mas foi transferido para lá. Familiares de Cailane mais uma vez se reuniram para pedir a punição do acusado pelo crime. Todos os nomes das pessoas que estavam na lista, os pais se reuniram e disseram: nós vamos fazer essa manifestação. É por isso que nós estamos aqui e estamos querendo valer o nosso direito. Várias crianças que estavam marcadas por ele, inclusive a minha, era a terceira. Era a terceira, se ele não matasse ela, ele ia matar a menor que ela e depois passava para minha filha. A polícia tem 10 dias para concluir o inquérito, mas isso pode acontecer antes do prazo porque todas as provas do crime foram preservadas. Segundo o delegado regional, a transferência de Alcino não deve atrapalhar esse processo. Entre as provas encontradas na casa do marceneiro estão a lista com cerca de 60 nomes definida como Meu Harém. As anotações de possíveis nomes de vítimas do acusado foram encontradas pela família de Cailane. A polícia agora vai usar essa prova para traçar um perfil psicológico do assassino que só volta à Imperatriz para ser julgado. Você não tem como saber quem são essas pessoas. Agora, algumas realmente acabaram vendo seus nomes e nomes de parentes na lista, comentando na rua. A gente está atrás desse pessoal para traçar essas características, ouvi-las, na realidade, saber se tinham contato com ele e, sobretudo, quais são as características semelhantes à vítima.
O assassino do ambientalista e conselheiro da Reserva Biológica do Gurupi, Raimundo dos Santos Rodrigues, foi denunciado à Organização dos Estados Americanos pela ONG Justiça Global. Raimundo foi morto em uma emboscada a tiros e golpes de facão na estrada que liga as cidades de Bom Jardim a Buriticupu. Desde 2012, ele vinha denunciando a ação de madeireiros ilegais na região, o que o tornou alvo de constantes ameaças. Ele havia comunicado à Ouvidoria Nacional Agrária, mas nada foi feito. E a seguir, projeto incentiva a leitura ao ar livre para crianças em Coelho Neto. É já já. Milhares de cédulas falsas são descobertas pela polícia todos os anos no Maranhão. É preciso ficar atento para não cair no golpe. O chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal dá dicas de como a pessoa pode proceder para não cair no golpe da nota falsa. Ele tomou como exemplo a nota de R$100. Segundo ele, por ser mais valiosa, os bandidos têm preferência por falsificá-la. A textura é diferente entre as notas falsas e verdadeiras. A diferença é ainda maior onde existe o número 100, que é em alto relevo nas notas verdadeiras. Marcas d'água na cédula também diferenciam as notas. Colocando contra o reflexo da luz, é possível observar na nota verdadeira o número que corresponde ao valor da nota e também o animal desenhado na cédula. Também é possível observar, no caso da nota de R$100, um peixe. E a fita magnética na cédula também serve para diferenciar as notas verdadeiras das falsas. A produção da cédula é feita a partir de impressoras jato de tinta mesmo. Então é pego uma cédula original e essa cédula original ela é reproduzida e impressa numa impressora jato de tinta. Então, se você buscar identificar os elementos de segurança da cédula que não saem nesse tipo de impressão, você já consegue eliminar boa parte das fraudes. A Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, com sede em São Luís, é responsável por 159 dos 217 municípios maranhenses. Em 2014, foram 29 inquéritos instaurados em um montante em dinheiro falso de R$ 16.470 relacionados a crimes com a utilização de notas falsificadas. Já neste ano, foram 9 casos confirmados pela Polícia Federal, em um montante de R$ 2.141. Apesar da quantidade de apreensões em 2015 estar bem abaixo do número de apreensões realizadas no ano passado pela Polícia Federal, o crime preocupa e muito as autoridades ligadas à segurança. Isso porque o ano de 2015 ainda não acabou, faltam ainda 4 meses. E também porque se trata de um crime de inserção de dinheiro falso no mercado. Aquela história de passar para frente, eu não vou ficar com prejuízo. Se você fizer isso, você está também cometendo um crime. É um crime mais leve, é um crime de menor potencial ofensivo, mas você também está cometendo um crime. Durante a tarde desta terça-feira, um ônibus da linha Socorrão 2 rodoviária colidiu em um muro da Avenida Lourenço Vieira da Silva. Segundo os passageiros, o ônibus teria perdido o freio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Um veículo pegou fogo em São Bento, interior do Maranhão. A causa do incêndio ainda não foi identificada. As chamas foram rapidamente controladas e não houve vítimas. O Hospital Municipal de Imperatriz foi denunciado em sessão na Câmara após visita de um parlamentar nas instalações da unidade. Em um vídeo postado nas redes sociais, o Hospital Socorrão é mostrado em estado de precariedade. Existem insetos no local, pessoas são atendidas nos corredores e seguram as bolsas de soro na mão. A campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada até a próxima sexta-feira em todo o estado. Segundo o setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, a campanha não atingiu o número esperado de crianças a serem vacinadas. E técnicos e consultores da Secretaria de Infraestrutura fizeram um levantamento dos problemas causados após a maré de Cisígia, que provocou destruição na orla da capital da região metropolitana, não é? As intervenções necessárias ainda não foram divulgadas. Em São Luís, as ondas atingiram o calçamento na praia da Ponta da Areia e provocou erosão no aterro. Na cidade de Raposa, a maré alta alagou as ruas próximas ao cais. Nesta manhã, um veículo quase capotou em um precipício criado pela erosão na praia da Ponta da Areia. O veículo estava, como você pode perceber, pela metade à beira do abismo.
A chuva que caiu no início da tarde em São Luís pegou muita gente de surpresa. Essas imagens foram feitas no João Paulo por um telespectador. Há previsão de muitas nuvens com pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite, no centro-norte do Maranhão. Tempo quente e seco nas demais áreas. Em Bacabal, as temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Colinas, 23 e 38. Em Chapadinha, 23 a mínima e 35 a máxima. Em Balsas, calorão de até 37 e Imperatriz, 38 graus. Em Santa Inês, os termômetros devem oscilar entre 23 e 34 graus. Em São Luís, a mínima será de 24 e a máxima de 33 graus. E em Coelho Neto, um projeto reuniu crianças para leitura de histórias ao ar livre. A nossa equipe foi recepcionada. Coisas mais lindas. Esses são alunos da escola Dulcimar de Figueiredo Barreto, localizada no povoado Olho d'Água Grande, a 8 quilômetros da sede de Coelho Neto. Nesta pequena comunidade escolar é desenvolvido o projeto Trilhas através do programa Crer para Ver, em parceria com o Ministério da Educação e a Secretaria de Educação do município. No Brasil, 3.300 municípios estão envolvidos no projeto e Coelho Neto é um deles. Olha que bacana! As comunidades que recebem a comitiva do projeto escolhem locais como este, ao ar livre e debaixo de árvores. Um ambiente que seja agradável para que eles possam viajar no mundo da imaginação. Eles viajam mesmo, incorporam os personagens, contam histórias, confeccionam gravuras e as interpretam. E são bem recepcionados onde chegam. As crianças de 4 anos, eles memorizam a história e depois eles contam na mesma sequência. Seja qual for a leitura de contos infantis, adivinhas, música ou jornais, é legal ler. Além de adquirir conhecimento, podemos aproveitar para fazer várias viagens, sem gastar nada e sem sair do lugar. Tomo banho no rasinho pra não me afogar. Legal, né? A seguir, Sampaio recebe o Mojimirim no Castelão essa noite. É já já. Autoescolas e outros serviços vinculados ao Detran deverão seguir novas regras e procedimentos. Em 60 dias deverá ser lançada a portaria regulamentando o cadastramento de autoescolas, clínicas e despachantes junto ao Departamento Estadual de Trânsito, o Detran Maranhão. A portaria, que é de 2008, vai sofrer alterações. Não é permitido o cadastramento de empresas de parentes de até 3º grau de servidores do Detran. Com a publicação da nova portaria, o cadastramento será válido por 2 anos. Atualmente, a validade é de apenas 1 ano. A nova portaria ainda vai permitir que bairros e cidades não fiquem sem assistência desses serviços. Em muitos locais há grandes concentrações de autoescolas, clínicas e despachantes, enquanto em outros sequer existem esses órgãos. Para que não haja uma superlotação em algumas determinadas áreas, bem como uma distribuição equânime desses profissionais, podendo atender toda a população. Outro problema identificado aqui no estado do Maranhão é que dos 217 municípios maranhenses, apenas 54 deles estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. O Departamento Estadual de Trânsito aqui do estado do Maranhão já entrou em contato com os prefeitos das cidades maranhenses. O termo de ajustamento de conduta foi assinado entre o Detran e o Ministério Público, por meio da Promotoria de Probidade Administrativa. Isso vai permitir uma maior regularidade entre as esferas municipal, estadual e federal. O próximo passo é que nós temos 60 dias para publicar a nova portaria que regula o credenciamento, que substitui a portaria 805 de 2008, que faz questão de frisar que ele já estava em processo de revisão. Inclusive, esta revisão foi antecipada com uma audiência pública realizada com os 3 segmentos interessados. Fizemos audiências públicas no mês de maio com clínicas, com despachantes e com CF6. Então, é um processo democrático, participativo de reformulação dessa norma. Vamos mudar de assunto, falar de esporte agora. O desempenho do Imperatriz está deixando o torcedor desanimado. A situação do cavalo de aço não está nada boa.
Nem mesmo um milagre é o que pensa esse torcedor depois da derrota do Imperatriz para o Santos por 3-2 no último domingo em Macapá. Milagre aqui só se for do velho lá de cima. E se antes de domingo já estava difícil, imagine agora. Faltam apenas 2 rodadas para encerrar a primeira fase do Brasileiro Série D e o Imperatriz tem apenas um jogo. O time é o terceiro do grupo com 8 pontos. No próximo sábado enfrenta o Palmas, primeiro colocado com 11 pontos. E para quem o Cavalo de Aço perdeu o primeiro jogo por 2-0. Vencendo agora com 2 gols de diferença, ainda depende de outros resultados. Depois dessa derrota, por 3-2, complicou um pouco mais. Imagina-se uma situação complicada e ainda mais nessa condição financeira que o Imperatriz vive esse momento. Agostinho prefere acreditar no pouco de esperança que ainda resta. Bom, aí não teve culpa, né? Que teve agora esse jogo que ele perdeu, mas ele pode ganhar, né? Tem uma chance sempre pequena, né? Contra o Palmas. O jogo contra o Palmas no próximo sábado é no estádio Frei Epifânio. Olha, essa chance, por menor que ela seja, o torcedor tem que agarrar, né, essa oportunidade, porque afinal de contas também depende de outros resultados. Quem sabe o Imperatriz dá uma melhorada no campeonato e também na autoestima do torcedor. Sampaio e Mojimirim se enfrentam daqui a pouco em uma partida pela Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Garcia Júnior está ao vivo no Castelão e é para lá que a gente vai. Garcia, boa noite. Campo preparado para mais uma partida? Preparado. Boa noite, Olavo. Um abraço a você e a todos aqueles que nos acompanham. É verdade, daqui a pouquinho o Sampaio Corrêa entra em campo, o torcedor começa a chegar. Daqui a pouquinho o time entra em campo sem qualquer problema, vem de um empate, 1-1 contra o time do Macaé. E hoje aqui dentro de casa vai ter que vencer, não tem para onde, vai ter que correr atrás na realidade, fazer um grande jogo, fazer uma grande apresentação, porque depois dessa partida de hoje à noite, o time do Sampaio se apresenta na próxima sexta-feira, vai a Recife jogar contra o time do Náutico. Aí é muito complicado, é muito difícil. Eu confirmo para você, o zagueiro de área, o Luiz Otávio, ele está de volta na zaga. O técnico Condé, ele está fazendo, ele esconde, ele ainda não definiu o time do Sampaio Corrêa, mas o torcedor que está saindo de casa agora, ainda dá tempo, mais de aproximadamente 40 minutos para a bola poder rolar, pode vir confiante que o Sampaio Corrêa vai ter um grande resultado. Resultado esse que pode levar o Sampaio Corrêa até uma segunda posição. Vai depender muito. Pra você ter uma ideia, no último sábado, o Sampaio poderia ter ficado na segunda posição. Isso acabou não acontecendo. Por quê? Porque o Sampaio só empatou. E tem muita gente que pergunta, mas o empate não serviu? Serviu, melhor do que perder. Mas se tivesse acontecido a vitória, eu repito, o Sampaio estaria hoje na segunda posição. Mas para os bolivianos, para aqueles que acompanham o Sampaio Corrêa, para quem acompanha a Série B, sabe que o mais importante é não sair do grupo do G4, é não se distanciar. Nós estamos apenas na 22ª rodada, tem muita bola para rolar. Voltamos ao nosso estúdio. Um abraço, Olá. Obrigado, Garcia. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Um bom trabalho para você aí. Vale lembrar você de casa que transmissão pela nossa difusora AM, não dá para perder não. Participe do jornalismo da difusora pelo nosso WhatsApp. O nosso jornal termina agora. Obrigado pela sua audiência. Boa noite, Maranhão.